tarde, tudo bem? Aqui é a Clara Dornelles, a nova apresentadora de 2025 do podcast do Colégio Fátima. Essa edição a gente vai apresentar o professor Márcio e o professor Girbal sobre o livro Ecos do Silêncio. Olá a todos! Olá, pessoal! Bom, professor Márcio, sobre o livro, qual foi o objetivo do livro em ter escrito ele? Sim, vamos lá. Eu quando estava, enfim, essa minha experiência como professor, né, em sala de aula, né, e vendo as questões que aparecem dos alunos, principalmente, a gente vê que tem um problema muito sério de comunicação, né, principalmente dentro das famílias, né, não estou pegando no contexto escolar, que muitas vezes a gente conversava em sala de aula, né, principalmente quando surgiam esses temas de como é que está o diálogo em casa, o que vocês estão falando, e a gente vê que não tinha esse diálogo ocorrendo, porque as pessoas ficavam nos seus quartos, trancadas e tudo mais. E aí eu comecei a me dar conta de que parte desse problema de diálogo não eram questões específicas de um aluno ou outro, né? Era uma questão de uma dificuldade de conversar com as famílias, porque os modos de pensar eram muito diferentes, né? Os pais pensavam de um jeito, os filhos pensavam de uma outra forma completamente diferente, que é uma outra geração, e isso estava dificultando esse processo comunicativo. Aí eu pensei, o que eu posso fazer nesse sentido para tentar explicar que a gente está tendo esse problema, né? Mais do que a gente resolver, certamente eu não vou conseguir resolver com um livro, mas problematizar essas questões para que as pessoas se deem conta que tem um problema, do que é um problema geracional, né? Porque o que acaba acontecendo? Hoje em dia, a gente vive num contexto que a gente não se dá conta, mas coexistem muitas gerações. Sim. Né? Que é uma coisa que não existia antes da década de 80. Né? Na década de 80 tinham 3 gerações, era a geração dos avós, dos pais e dos filhos. Sim. Ponto. Né? E hoje a gente tem 8 gerações existindo ao mesmo tempo. Né? E está vindo a nova, que é a geração pós-inteligência artificial, que é uma outra geração que está vindo. Então a gente está coexistindo muitas gerações e cada geração tem uma marca. Né? É só tu tentar conversar com uma criança pequenininha. Pensamentos diferentes. Tu vai ver que o jeito que eles veem o mundo é muito diferente da forma com que tu via o mundo na época que tinha a idade deles. Sim. Porque eles já têm acesso a outras tecnologias e outras coisas que na época deles tu não tinha. Então tudo isso, o próprio YouTube, né? YouTube, ele é de 2013, né? Que ele explode, né? Explode. Antes de 2013, pouca gente usava ele. E marcou minha infância, você não vê. Pois é. E hoje em dia é o TikTok, Sim. Que é outra coisa, né? Uma outra plataforma. Então, essas tecnologias, elas vão mudando não só nosso entretenimento, mas a forma com que a gente se relaciona com as coisas e com o mundo, né? E isso afeta como a gente se projeta no mundo, isso afeta o jeito de que a gente se comunica. E entender essas particularidades, né, de cada geração é uma coisa que eu vejo com muita... que eu vejo que é muito importante, mas que a gente não tem trabalhado devidamente isso em um âmbito social mais amplo. A gente não tem discutido isso de uma forma adequada, né, na sociedade. A gente trata as gerações, os mais velhos tratam a geração mais nova de forma depreciativa, né? Sim, a gente sabe que existe, mas não fala sobre. E fala assim, a geração do mimimi, Sim. A geração disso, são fracos e tal, sempre com um tom depreciativo, né? Mas não tentando entender o porquê que essa geração é assim. E mais, né, eu acho que é uma questão importante, né? Se a geração mais jovem é uma geração mimimi, né, o que eu discordo, mas... O discurso, né, hegemônico, mas se eu trago esse discurso, quem é o culpado por essa geração, se não a minha geração mais velha, que criou essa geração? Sim. Então a culpa, se tem algum culpado, também é uma outra questão que eu não acho que é um bom encaminhamento, é da minha geração para os mais velhos, né? Não dos mais novos. Então, a gente tem que entender que cada geração, as suas características, elas são muito únicas e que a construção dela tem a ver com esse ambiente social, tecnológico, mas também com a forma com que as gerações mais antigas criaram as gerações mais novas. Porque é dessa interação que surge o que tá aí, né, o que está vindo.
E o que tem me incomodado é justamente que essa interação ela tem sido muito fraca, né? As gerações têm interagido muito pouco, né? E a gente sabe que muitas crianças são educadas pelas redes sociais, pela internet, porque não tem os pais... Por terceiras. Exato, tem sido terceirizada, né? E não estão cuidando, não estão conversando, não estão discutindo as coisas que eles veem, estão se criando solto, né? Então, é de todo esse panorama que teoricamente eu estudo, né, como sociólogo, mas que também eu vi muito isso na prática, né? Conversando com os alunos, vendo os dilemas, vendo as angústias dos alunos, né, que me fez escrever essa obra. Né? Bom, a segunda pergunta era algo parecido com isso. E o que te levou a escolher esse tema? Eu acho que tu, acredito, já respondeu nessa primeira pergunta. Mas se quiser responder, a motivação disso. Na verdade, teria mais uma coisa, né? Que é uma provocação que até o Eduardo já me fez em outros momentos, né? O Eduardo já me questionou sobre esse papel, né? Porque o que acontece? Quem que tem discutido essas coisas? Sim. Né? Em linhas gerais, existe muito discurso voltado para uma lógica meio que motivacional. Sim. Né? E esses discursos são vazios de conteúdo. Em que sentido? Né? O problema não se trata o problema como se fosse um mero falta de vontade. Sim. As pessoas não conversam porque não têm vontade. E não é isso que acontece. Né? As pessoas não conversam por N razões. A primeira delas né, que eu tento trazer no livro, que um dos motivos da falta de diálogo tem a ver com o cansaço. A pessoa chega cansada em casa de um dia exaustivo de trabalho e ela não tem ânimo, né, para conseguir dar um gás, porque conversar cansa. Né? A gente está interagindo, a gente está dialogando. Isso exige que eu gaste energia. Sim. E às vezes a pessoa foi tão exaurida pelo dia de trabalho que ela não tem essa vontade. Né? Ela não tem essa energia para fazer isso. Então não é um fenômeno individual, é um fenômeno coletivo. Até porque isso tem acontecido em vários lares. Não é um lar ou outro, é em vários. Né? E justamente por o que eu estou vendo, ter uma culpabilização. Ter uma culpabilização individual muito intensa, né? E não está levando em consideração tanto essa questão coletiva, né? desse modo de vida, das relações sociais estabelecidas, que eu também tive vontade de escrever esse livro, porque eu comecei a ler, estudar sobre esse assunto, e eu via que sempre tinha essa questão de culpabilização individual, como se a culpa é do fulano, do Beltrano, que não sabe ser pai, não sabe ser mãe. Só que tem muita gente assim. Então, se é um fenômeno que uma parcela grande da população está tendo essa dificuldade, então não tem a ver com o indivíduo ou uma falta de vontade, tem a ver com o ambiente social que a gente vive. E quando a gente coloca a culpa coletiva, né, que é do ambiente, né, uma questão social, no indivíduo, é óbvio que o indivíduo vai se sentir culpado, vai se sentir... É muita pressão. Exato, é uma pressão. Frustrado, menosprezado, quando o problema não é... talvez ele tenha uma parcela do problema, da culpa, mas não é integral. Sim. Né? Ele também vamos colocar, vítima de um contexto de exaustão. Né? Tanto é que a gente vai ver isso nas estatísticas de burnout, que crescem assustadoramente no Brasil e no mundo. A gente vai ver isso sobretudo nas mulheres, né? Nas estatísticas de cansaço, justamente por ter jornada dupla, né? Porque as mulheres em geral trabalham e depois são mães, cuidam da casa, então tem essa jornada dupla e do quanto isso é cansativo e exaustivo. Então, como é que eu vou julgar uma mulher, principalmente, né? Que tem essa jornada mais intensa, dela trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, limpar a casa, né? Cuidar da comida e cuidar de tudo, e eu vou julgar ela porque ela não consegue conversar com o filho? Sim, não tem a paciência em educar, não tem a paciência em ver a pessoa crescer. Exato, ela está cansada e ela está fazendo o melhor que ela consegue. Sim. Fazendo a comida, cuidando, então tá faltando a parte da conversa, mas sim, ela está tentando. Né? Então como é que eu vou dizer que essa pessoa não tá tentando ou não está se esforçando? Ela não faz mais porque não dá. Sim. Né? E isso é um panorama muito comum, né? E isso foi um problema que eu identifiquei,
que me levou a ir na direção de escrever o livro, né? Bom, como foi a organização do livro? Tipo, como tu quis começar? Quais foram os tópicos decididos? Como foi organizar o livro em si? Tá. Porque um tópico leva a outro, certo? Sim. A primeira versão do livro, eu escrevi... Esse livro ele foi escrito ao longo de 1 ano e pouco, né? Nossa, A primeira versão do livro, ela era invertida. era tudo ao contrário. Era tudo ao contrário. E aí eu vi que tinha ficado muito ruim. Eu terminei de escrever e olhei assim, isso aqui tá confuso, né? Porque essa ordem aqui, ela tá uma ordem... Eu começava discutindo os problemas de comunicação e depois chegava no panorama Sim. social geral. Eu vi, não, isso aqui não vai funcionar. Tem que começar do geral pro particular e não do particular pro geral. Porque fica mais confuso, Sim. né? Aí eu inverti, né? Então, a partir disso, eu fiz a primeira versão, ele estava mais ou menos pronto, daí eu fiz essa troca. Aí quando eu troquei, eu vi, não, agora ficou mais fluido a leitura, né? E aí eu comecei a reorganizar ele. Claro que daí nesse processo de inverter, tu reescreve, né? Algumas coisas eu reaproveitei, mas boa parte dele eu reescrevi. Sim. E aí eu fiz esse encadeamento, né? Então eu começo com essa questão mais geral, social, né? Que tem a ver com esse panorama, né, de esgotamento e tudo mais que eu tento trazer, dessa dificuldade de se comunicar a partir disso. Depois eu vou indo para as questões mais geracionais, explicando o que é uma geração, como é que elas operam, né? O que é falar de uma geração, porque isso é outra questão, né, que acaba sendo banalizada, de quando a gente vai discutir geração, é uma coisa, né? Sim. Mas a gente nunca define exatamente o que é uma geração, o que significa uma geração, né? E uma geração é um conjunto de visão de mundo diferente. Então, quando a gente está falando, é como se uma pessoa falar com uma outra geração é a mesma coisa que um brasileiro falar com uma pessoa de uma outra cultura. Sim. Né? Porque tu está falando de uma forma de pensar diferente, tu está falando de valores diferentes. Então, é um conjunto de elementos que vai compor aquele indivíduo que nasceu nessa outra geração que dificulta, de fato, a comunicação. Se a gente for se comunicar, se a gente for jogado num país bem diferente do nosso, com uma cultura diferente, uma formação diferente, tipo a Tailândia, né? Sim. Que é um país budista, que é uma outra cultura, a gente vai cometer um monte de gafe social lá dentro, porque a gente foi ensinado de uma outra forma, né? Viveu. E é o que acontece com quem é mais velho quando vai interagir com o mais novo. Se eu tentar, né, simular a linguagem, né, que vocês têm ou coisa, vai soar muito estranho. Sim, né? soa muito estranho. O tiozão que quer ser jovem, né? Essa é da galera. Fica muito estranho, porque não casa, porque minha forma de pensar e ver o mundo é diferente. E a gente até vê vocês, pessoas mais velhas, assim, com outro olhar, que são mais responsáveis, não podem ter esse tipo de linguajar. Uhum. De falar gíria, sim, de falar, né? A gente espera uma pessoa responsável, que tem uma linguagem culta e tudo mais. A gente não espera esse tipo de coisa. Exato. Então, não casa, né? E não casa só por causa da idade. Eu não sei usar os termos de forma correta. Se eu tentar usar, vai ser um treco esquisitíssimo, né? Porque não funciona. Não é de vocês. Não é da minha geração, não é meu isso. Porque vocês nasceram numa geração, eu nasci em outra. E está tudo certo. E acho que a grande questão, quando a gente vai debater essa questão geracional, é entender que é diferente, mas pode haver diálogo. Ponto de contato, né? Exato. E que eu tenho muito a aprender com as gerações mais novas, porque elas criticam coisas que eu não criticava. Sim, como tu mesmo disse antes, é uma visão de outro mundo, de um âmbito totalmente diferente. Exato. É a mesma coisa que a gente falar de uma outra cultura. Quando alguém que é estrangeiro vem para o Brasil, ele percebe um monte de coisa da nossa cultura que para nós passa batido. E se a gente for para outro lugar, é a mesma coisa. Uhum. Então, quando a gente fala de gerações diferentes, aquelas modo de vida que eu tenho, vocês estranham. Sim. E esse estranhamento é positivo. Porque no momento que se estranha, se discute, se debate, e disso surgem coisas novas. Na mesma mesmice, não fica algo chato sempre. Exato. E isso é importante, né? E o debate ser encaminhado para esse lado que eu não vejo. Porque parece, muitas vezes, que o debate geracional era um debate meio que assim, a geração mais nova tem que
ensinar ou doutrinar a geração mais nova. E não é isso. Eu tenho que entender que é uma geração diferente, que é uma cultura diferente e que dessa cultura diferente, dessa interação entre culturas, a gente pode construir coisas legais, que sejam boas, né, para a geração que está vindo e para a geração que já está há mais tempo, né, no mundo. E dessa interação a gente pode construir coisas, né, produzir interação, a criar novas compreensões de mundo e tudo mais. E eu acho que isso que está faltando, porque daí fica aquela coisa nós contra eles, né? Sim. É os velhos contra os novos. Né? E vice-versa. E os novos contra os velhos. E isso não agrega nada, porque daí... É um cabo de guerra. E é os mais velhos rotulando os mais novos de forma pejorativa e os mais novos rotulando os mais velhos de forma pejorativa. E quando os dois têm o que dizer Sim. e o que... Debater. E debater e agregar, né? Porque quando a gente fala com um professor que a gente aprende muito com os alunos, isso não é uma frase boca pra fora. da boca para fora, a gente aprende mesmo. Né? Quando a gente está interagindo e vocês vão trazendo, né, o que vocês olham, aquilo que vocês estão lendo, as séries que vocês estão vendo, o que vocês estão debatendo, o que está preocupando vocês e o que não está, essas coisas elas nos afetam positivamente, no sentido de nos levar a olhar para coisas que a gente não estava olhando, se preocupar com coisas que a gente não está se preocupando. Então, a gente que está aqui, né, e nesse sentido, ser professor é um espaço privilegiado, né, porque a gente está em interação direta Sim. com vocês, a gente acaba aprendendo e se colocando num outro papel de interação. Então, isso que eu boto no livro, em certo sentido, ele vem dessa experiência concreta de eu, como uma pessoa mais velha, interagindo diretamente com adolescentes, né? Dando aula, mostrando algumas coisas, trazendo alguns debates contemporâneos para vocês, né? na área sociológica, enfim, trazendo esses elementos todos que fazem parte da vida de vocês, né? A partir dos estudos que eu faço sobre sociologia. Né? Então, disso tudo vai sendo, dessa experiência, né, que eu considero relativamente bem sucedida, né, como professor, que vem também um pouco de tentar compartilhar isso com pessoas que não são, né? Porque esse livro, embora ele tenha um teor acadêmico, no sentido de Sim. ter fontes, bases de dados e tudo mais, ele não é uma escrita acadêmica no sentido de ser difícil de entender. Difícil de entender, né? Pelo menos tu leu. Sim. Eu espero que não tenha sido difícil de ler. Não, né? foi bem tranquilo, pode deixar. Eu tentei ter uma linguagem, né, mais aberta, mais direta também. Isso, mais direta, né, que não tivesse muito jargão acadêmico, né, que não tivesse... porque se tu vai ler um artigo acadêmico é em academicês, né? Aí é um negócio bem mais árido de ler, né? É bem mais difícil, é bem mais confuso. Aí tu tem uma coisa o rigor conceitual tem, mas aí tu tem que esmiuçar os conceitos e tudo mais, que afeta muito o processo de escrita e leitura, né? Uhum. E isso eu tentei fugir, né? Então ele é um livro que não é só para quem é da academia, né? Pelo contrário, ele é um livro geral, aberto. Bom, como tu falaste antes, como tu, professora, muitos alunos chegam em ti todos os dias falando sobre questões pessoais. E acredito que isso afeta muito tu como professor, porque é um aluno que tu tem um querer, um carinho. Em consideração o livro, qual foi a parte mais difícil emocionalmente de escrever? Tipo assim, que teve um peso para tu escrever, que isso bate em ti, ou não teve? Teve, né? Teve um momento emblemático, assim, que também me motivou, que foi logo depois da volta da pandemia, né, que a gente voltou a ter aulas presenciais. Teve uma aluna, que eu estava conversando sobre isso, né, sobre diálogo em casa, né, de compreensão e tudo mais, né, quando eu estava lecionando o projeto de vida, eu tinha que o projeto de vida acaba tendo esse papel, né, desse tipo de abertura, né, para discutir essas coisas. E aí essa aluna específica chegou assim: professor, tu conversa muito mais comigo que a minha família. Nossa, isso bate
Bate bastante. Aí eu perguntei, mas como assim? Não, aqui em casa a gente chega, fica cada um no seu mundinho e ninguém conversa. Então aqui eu tenho espaço para falar o que eu penso, o que eu estou sentindo, o que eu não tenho em casa. E ela falava isso na minha aula. Só que a minha aula é uma vez por semana. Sim. Né? Ou seja, ela tinha uma vez por semana Para se abrir. espaço para falar o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando. E veja, era uma vez por semana, um espaço dentro da turma. Ou Sim. seja, ela gastava 2, 3 minutos por semana comigo falando isso, porque tinha os outros alunos, ela não monopolizava a aula. E aí tu fica assim, meu Deus, né? Isso é um absurdo. Né? E aí que tá, e ninguém está vendo isso que está acontecendo. E aí tu começa a conversar, claro, em maior ou menor grau, isso acontece com muitos alunos, não é um ou outro. Né? Muitos alunos têm uma dificuldade imensa em falar o que estão pensando, o que estão sentindo, como é que estão vivendo dentro para suas famílias e tudo mais, por N razões, né? Porque tem um medo de ser julgado pela família, às vezes a família não, de fato tem essa questão de não ter uma abertura para isso, ou de a dinâmica familiar ser de um isolacionismo dentro de casa, né? Cada um no seu quarto fechado, no seu mundinho e ninguém interage, né? E aí, em função dessas coisas, isso me afetou muito emocionalmente falando naquele momento, né? Eu pensei, alguma coisa eu tenho que fazer para isso, né? Alguma coisa eu tenho que produzir nesse sentido, porque não é possível que esse tipo de coisa não esteja sendo devidamente retratado. Existe uma coisinha ou outra sendo dita sobre isso, mas que existe esse silenciamento tão forte dentro das famílias. Isso é uma coisa que eu não tenho visto tanto, porque o pessoal fala muito das telas, né? Sim. Mas no final das contas não é. Aí começa a ter uma discussão que talvez não tenha sido bem feita. As telas, elas são consequências ou elas são produtoras da falta de diálogo? Porque muitas vezes elas são a consequência. Não tem diálogo em casa, então o que eu vou gastar meu tempo? Eu vou... Com telas, algo que me dê atenção. Porque ali eu tenho atenção, eu fico entretido, eu tenho alguma coisa para fazer, já que eu não tenho atenção em casa. Sim. Né? Então é um debate que, na minha opinião, não é bem feito nessa questão, porque a gente culpa muito as telas, mas por que estão procurando? Mas não se questiona por que os jovens estão procurando tantas telas. Sim. Aí começa a colocar a questão da dopamina. Tá, mas a dopamina, isso é outro debate que é muito mal feito. Sim. A dopamina, ela é um neurotransmissor relacionado à expectativa de ganho. Então, para aquela pessoa estar viciada ali, ela tem que ter uma expectativa de ganho. Então, muitas vezes, ela está num sofrimento tão grande que aquilo ali alivia o sofrimento dela. E esse sofrimento pode, em muitos casos, estar relacionado à falta de interação, à falta de escuta. Então, na verdade, isso pode ser muito mais uma consequência do que o produto dos problemas. E a gente coloca sempre como se fosse o problema, né? Mas é que fácil colocar como problema celular. Sim. É o mal do século XXI. Mas será que é isso mesmo? E aí, estudos que mostram isso não existem. Esse é o grande problema. Porque já se naturalizou que o celular e as redes sociais são um vilão. Mas por que se procura tanto? A gente olha agora que está sem celular nas aulas, o que aumentou a interação e o truco. E o truco. O Nossa, truco muito. principalmente. A interação e o truco. Aumentou drasticamente. Então, se achou outra forma de interagir. Uma válvula de escape? Uma válvula de escape, né? Que é o jogo e tudo mais, né? O jogo de carta. Mas por quê? Porque é entediante ficar sem fazer nada no intervalo. Então, vamos jogar um truco, vamos fazer outra coisa. Tem pessoas que fazem palavra cruzada, já vi várias pessoas até na minha aula fazendo. É algo pra gente tirar a atenção. Porque no final das contas o celular é isso. Sim. É algo que tira a nossa atenção. Agora, por que está sendo tirada a atenção? Sim. E essa pergunta, ela não é bem feita. Né? Ela não está colocada. E eu acredito, sim, é uma crença, né? Não tenho dados para mostrar isso, que em boa medida tem a ver com essa falta de diálogo, sim. Falta de interação familiar, né? Porque se as pessoas tivessem atividades domésticas em casa, né, de interação, que fossem prazerosas para as pessoas que estão em casa, não ia usar. É só pensar no almoço de domingo, aquele almoço legal, que tá as pessoas ali na mesa conversando, aqueles momentos familiares. Sim. Eu particularmente não pego o celular. Sim.
Porque eu estou ali conversando, dialogando, contando caos, fazendo brincadeira, né? E eu não estou entediado ali. Sim. Né? Porque quando está com os amigos, né? A gente não está entediado. Por que a gente fica está interagindo. Exato, interagindo, tem o que fazer. Sim. Agora, quando não tem o que fazer, aí sim, tu pega o celular. Pelo menos na minha casa, horários de almoço, é proibido pegar celular. Porque é o único momento que a gente tem em família, tipo assim, do dia a dia. Porque depois, como tu disseste antes, a gente chega em casa cansado, muita coisa para fazer durante o dia. É o único momento que a gente senta e conversa tranquilamente sem pegar o celular. É importante ter isso. Sim. Porque daí tu tem que ter um momento de fala. Sim. Né? O problema é que em muitos lares não tem esse momento. E se tu não cria uma rotina de fala, uma rotina que seja o momento do almoço, da janta, ou seja lá o que for, as pessoas naturalmente não vão conversar. Sim, sim. Né? Se tu não cria momentos de diálogo, esses momentos não vão existir. Aí as pessoas ficam nisso, assim. É uma família que ninguém conhece ninguém. Os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais. Né? E aí tu pergunta, mas pergunta básica, né? Que é importante você fazer. Como é que era a vida dos pais quando tinha a idade de vocês? Muitos não sabem. Né? Sim. E isso é importantíssimo, porque eles foram adolescentes. A raiz da pessoa. Eles foram adolescentes. O que eles faziam quando era adolescente? O que eles aprontavam? Todo mundo aprontou alguma coisa Sim, isso é quando certo. era adolescente, né? Eu não. Não, imagina. Né? Depois de sair do colégio, daí tu conta. Claro. Jamais, eu nunca aprontei. Nunca aprontou. Tá bom. A única vez que eu aprontei, colocaram a culpa em mim, que não fui eu. Eu nem estava em casa. Pior. E, Márcio, nisso que tu coloca é bem interessante, porque se a gente está falando em diálogo, né? A gente está falando de uma ponta que vai falar e uma outra ponta, um outro polo, que vai escutar. Né? A disponibilidade para a escuta. Né? Porque, nem a gente estava falando aqui, né, você estava mencionando do uso das telas, né, tecnologia, rede social. Muitas vezes o que é a dinâmica? Ou é só você recebendo uma informação, né? Não é nem algo que está sendo veiculado significativamente, né? Mas é só uma informação de entretenimento, ou é você jogando para a rede. Sim. Né? E aí se torna um monólogo, né? Tô lá jogando meu comentário, tô lá dando a minha curtida, essa é a minha interação. Mas em nenhum momento eu realmente estou escutando esse processo, escutar os causos dos pais e da mãe. Né? É muito do bom. vô e da avó, né? Ver qual é que é dessa geração aí, como é que funcionava as coisas lá. O que comia, como se alimentava, onde vivia. Né? E o que pensavam? O que pensavam, né? Se a gente está falando de diálogo, a gente está falando disso também, né? Capacidade de escuta, né? Sim. E daí, claro, me soa muito natural, né? Nem mencionaste da aluna, né? Que veio ali e se abria para ti. Porque era um momento que ela sentia de alguém vai me escutar. Alguém está escutando, né? Alguém tem confiança e está escutando. Alguém está escutando e realmente está, vamos usar assim, né? Embora seja está escutando e está me ouvindo. Né? Sim. Porque e tem várias questões que a gente desenvolve a partir disso, né? Porque escutar é incômodo. Né? Não no sentido ruim, né, de tu não querer estar ali, mas ela te provoca, né? Sim. Que nem essa aluna, quando me falou isso aí, me incomodou um monte, porque eu fiquei assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para essa pessoa, né? E nesse sentido incômodo, né? Não no sentido assim de eu não querer, de não gostar. Não quero escutar isso aí, não quero saber. Mas era incômodo, e esse incômodo movimenta as minhas emoções, e eu tenho que lidar com isso. Eu estava dando uma aula, né? Eu fiquei abalado com a situação, mas eu estou dando aula, mantenha a postura. Né? Até como uma ética de professor. Sim, né? Mantenha a postura. Né? Não aconteceu nada aqui. Né? Quer dizer, aconteceu, mas... Né, Precisa saber. Ninguém precisa saber que... Né? E assim a gente vai indo. Né? Então, isso nos faz crescer do ponto de vista... A gente fala tanto hoje em dia em competências socioemocionais, né? Sim. Mas competência socioemocional, do ponto de vista prático e efetivo, ela se forma a partir da interação com as pessoas. Não é uma coisa teórica. Ela se forma no diálogo, na interação, só que e principalmente no incômodo. Por exemplo, tu pensa uma coisa que é radicalmente diferente da minha, né? Mas eu estou aqui para dialogar, para conversar contigo. Eu vou te escutar, posso discordar de tudo que tu fala, mas eu não vou sair te atacando, porque eu vou me incomodar com aquilo, mas o problema é meu que eu não gostei do tua fala. Sim. Né?
E aí eu tenho que lidar com isso, porque o problema não está no outro, está em mim. Sim. Se algo que eu estou escutando me incomoda, o problema está em mim, não está no outro. Ele tem o direito de incomodar, a não ser que seja um crime. Né? São casos e casos. Tem um limite. Mas a maioria das vezes não é. A pessoa que gosta de uma coisa não gosta de outra. Né? Sei lá, a gente vai discutir lá sobre uma série. Daí tu gosta de um personagem, eu gosto do outro. Eu tenho as minhas razões para gostar de um, tenho as tuas para gostar do outro. Posso discordar de ti. Tu tem as tuas razões para ter aquela predileção e eu tenho as minhas para ter a minha. E a gente não se entende nisso e está tudo bem. Sim. Né? Só que isso vai gerar um incômodo, vai gerar time de futebol, né? Gremista e Colorado. Um tira sarro da cara do outro o tempo inteiro, né? Tem as briguinhas, daí fica jogando, as alfinetadas e tudo mais. Mas se é um ambiente saudável, saiu dali todo mundo é amigo. Sim. Né? Algo que a vida toda meus pais... Meu pai é gremista e minha mãe é colorada. Eu virei colorada. Minha mãe falava, cara, eles vão sair do estádio e vão comer churrasco e vão tomar cerveja. Por que a gente tá brigando? Tipo, não tem um porquê. Eles são um caso à parte. E por que a gente tá brigando? A gente nem tá no meio. Mas esses ambientes que tu cresce. Sim. Porque daí tu vê que o outro é diferente de ti. E tá tudo bem ele pensar diferente. E até melhor pensar diferente. Não adianta todo mundo pensar a mesma coisa. Vai ser todo mundo programado para a mesma coisa. Exato. E aí que está a grande vantagem da gente viver no mundo que a gente vive. Sim. Como tem muita diferença, né? A gente fala de diferença geracional, mas tem diferenças geracionais, tem diferenças. O Brasil é um país muito diverso, né? A gente tem diversos grupos culturais vivendo no Brasil, a gente tem uma diversidade étnica, racial, né? A gente tem uma questão de muitas classes sociais, a gente tem a questão geracional, isso tudo se soma. Então a gente tem uma diversidade muito grande. O problema é que a gente tende a escutar sempre os mesmos discursos. Sim. E não se abrir para outros tipos de discurso, a outros diálogos, né? E ao não se abrir para esses outros diálogos que a gente perde, porque perde em riqueza, perde em ideias, perde em capacidade de se projetar, de projetar futuros diferentes, né? Pensando do ponto de vista político, porque pensa aqui, ó, comigo, né? Quem vai ser ativo economicamente e politicamente daqui a alguns anos é a geração de vocês. Como é que eu vou construir um futuro não levando em consideração vocês? Porque daqui a 15, 20 anos é vocês que vão estar mandando no mundo. Sim. Não vai ser mais a minha geração, porque eu já vou estar velho. Né? Eu já vou estar aposentado. Né? E vocês vão estar, né, assumindo o posto, né, que eu estou agora. E aí, quem vai, né, ditar as regras do mundo é a geração de vocês. Como é que eu não vou cogitar que isso vai acontecer e desconsiderar completamente os dilemas, vontades e questões que vocês levantam? Sim. Porque isso vai estourar lá na frente. Entende? Então, quando a gente se abre para o diálogo, isso tem efeito social, tem efeito político, tem efeito familiar, tem efeito em diferentes dimensões. Sim. Da vida. Né? E eu acho que isso que é Só que a gente... Eu tenho uma convicção assim, que a gente está muito monotemático. Sim. A gente não está se abrindo para outras perspectivas, né, hoje em dia. E isso empobrece o discurso, empobrece o diálogo, empobrece até a nossa percepção de mundo e a construção de outras coisas, né, na sociedade. Porque justamente, né, essa fricção, né, de ideias e valores geracionais é o que permite também a gente dar uma depurada, né, em elementos que são negativos para a sociedade. Né? Tempos atrás, o quanto era mais difícil você falar em questões relacionadas a preconceito e discriminação. Sim. Né? Hoje a gente consegue falar muito mais e vai se gerando, claro, não são problemas que foram eliminados, mas vai gerando uma consciência em relação a isso, né? Justamente a partir, né, dessa fricção, né, entre valores, visões de mundo, entre as gerações. E aí esse último ponto tu mencionou, Márcio, né, dessa consciência geracional, né? A gente parece que vai passando de épocas em épocas a um tipo de conscientização ampla, assim, né? Né? Então, talvez a gente está um certo boom agora de consciência ambiental, né? E essa é uma temática estreitamente ligada com o quê? Bom, eu quero que exista um mundo no futuro para essas outras gerações, né, que estão vindo, que vão estar nos postos. Bom,
não depende delas. Elas não estão na Depende de posição, né, de tomar as decisões. Né? Somos nós, os adultos, na brincadeira agora, né, no jogo da vida, que tem que estar fazendo alguma coisa para uma garantia de futuro, para as futuras gerações, enfim. E são, né, entre outros, esses valores que a gurizada está trazendo, né, cada vez mais à tona, através das referências culturais, das experiências que eles estão tendo, né, pensando em uma outra forma de futuro que tem que estar sendo levada em conta agora por nós, né. Por isso essa consciência geracional, né, bem importante. Isso vai pegar objetivamente, né, os ativistas, né, as pessoas que têm esse papel político em relação a questionar as mudanças climáticas e tudo mais, você vai ver que é jovens adultos, né? Jovens adultos. A gente não vai ver, são raros as pessoas com mais de 40 anos, São raríssimas. raríssimos. Casos raros. A maioria esmagadora é 20 e poucos, 30 anos. Esse é o perfil. Daí por quê? Justamente é uma geração mais nova, é uma geração já mais consciente em relação... urgente, né? Que vai trazer esses elementos. Então tem um recorte geracional no debate sobre isso. A própria questão de preconceito, né, que tu trouxe, quando eu era adolescente, o preconceito era institucionalizado. Sim. Né? O preconceito Enraizado. Institucionalizado nas escolas. Do professor aos alunos faziam bullying. Sim. Com determinados alunos que tinham alguma característica que destoava do restante da comunidade escolar. Hoje em dia isso é crime. Né? E o nível de aceitação, mesmo que a pessoa fale ou faça uma frase enviesada, ela é denunciada. Né? A geração de vocês tolera muito menos, né? Desrespeito ou discriminação por causa de cor, gênero ou orientação sexual. Né? Isso é muito... Além de ser crime, a tolerância caiu muito. Né? Porque não basta ser crime... Se a tolerância é muito alta e é crime, o crime nunca é denunciado. Agora, se a tolerância é baixa e existe a legislação que protege, ela vai à frente, ela é denunciada. Até que as denúncias têm crescido muito em relação a isso, justamente por causa disso. A pessoa vê, hoje, né, filma no celular, a pessoa cometendo um ato de racismo, alguma coisa assim, já bota na internet, já vai na polícia e tudo mais. E isso tem a ver com um recorte geracional também, de uma tolerância, de uma mudança cultural. Né? Enquanto quem tem mais de 40 anos não tolerava muito isso, né? Tinha piadas de profundo mau gosto, né? Realmente nessa época, mas que não tinha, como é que eu vou dizer, não necessariamente tinha intenção, mas se naturalizou, porque era uma cultura diferente. Né? Só olha os Trapalhões, né? Era uma outra cultura, claro. E profundamente preconceituoso, mas não existia nem a noção de preconceito naquela época, né? Não tinha de fato, e nem... se problematizava essas questões. Sim. Hoje se problematiza e se sabe disso. Né? Então, essa mudança fez com que essas coisas mudassem todas. Né? Que hoje se fale de outra forma, né? As piadas sejam de outro tom, que as brincadeiras elas não envolvem coisas que envolviam antes. O que tem de piada, né? Quem nasceu na década de 80, 70, né? Para trás, né? Envolvendo homossexuais, né, negros, né, e indígenas, não está no script. Né? E sempre depreciando esses três grupos humanos. Né? Então, que uma pessoa se contar hoje, provavelmente vai presa. Sim. Né? Então, é uma mudança importante que tem a ver com questão geracional. Né? Porque quem combate isso? Quem tem 30 ou menos. Os ferrenhos, né? Os que estão na linha da frente. Que se vê uma ação dessas, filma... bate boca com a pessoa na rua. Vocês vão ver que é quem tem 30 anos ou menos. Sim. Bom, professor Ardirbal, uma pergunta para você. Diga. Como foi fazer parte da escrita? Porque foi que tu me disseste que agregou a escrita como área da filosofia. Como foi escrever isso? Como foi escrever ao lado do teu amigo professor? Na minha contribuição, na verdade, foi muito singela, né? Eu fui o primeiro leitor da versão, assim, né? Antes de mandar para a versão beta, né? A versão demo. E, em primeiro lugar, né, eu admiro muito o professor Martin, a gente já conversou muito sobre muitos assuntos na vida, assim, e sempre foi muito divertido e de engrandecimento, assim, né? Intelectual e pessoal. E eu acho que o que me saltou muito aos olhos durante a leitura do livro do professor Márcio é não ser uma análise superficial. Sim. Sobre os dilemas que a gente enfrenta.
e por justamente conseguir vincular, né, de que esses fenômenos que a gente está conversando aqui, eles não são um problema dos indivíduos, mas eles são um problema coletivo. E se você tem um problema coletivo, você tem que conseguir fazer um bom diagnóstico disso, né? E nesse sentido, o diagnóstico ele consegue mesclar elementos sociológicos, né, de forma muito bem feita, vinculados com, né, as tecnologias que demarcam, né? Sempre tem uma tecnologia ou outra que ela é a ilustrativa de uma geração, né? Traz esse elemento tecnológico vinculado. E daí, claro, né, o momento assim que meu olhinho brilhou assim, né, foi quando eu vi assim, caraca, temos aqui uma discussão filosófica, né? Porque veja, você tem essa sociedade desgastada em função de saturação de informação, saturação tecnológica, dificuldade para dialogar. Mas você tem aí também, nesse esgotamento todo que estamos todos sofrendo, você tem uma questão fundamental que é vinculada a tudo isso. Como que nós estamos criando sentidos, propósitos para as vidas humanas, né? E aí, esse ponto para mim foi a grande sacada, né? Trazer essa discussão, que parece que fica restrita lá, uns acadêmicos lá da filosofia lá, que estão debatendo isso, ou uns livros mofados já que ninguém lê, e colocar esse debate no meio assim dos problemas que a gente realmente está vivendo, né? Como que eu, um indivíduo sozinho, diante dessa imensidão que é o mundo, esse conjunto de problemas que existem, vou eu conseguir criar um sentido para minha vida assim, sim, sem conseguir ter trocas humanas genuínas, né? Só assim, eu por mim mesmo, os problemas do meu trabalho, da minha família, meu dia a dia, né? Eu não vou conseguir. Eu vou pegar as respostas prontas, mais rasas possíveis, que na verdade são completamente superficiais e vazias. Sim. Né? E aí essa foi, acho que, a grande sacada, né? Quando a questão sobre o sentido da vida, ou a busca pelo sentido, né? Acho que a busca pelo sentido é melhor, ela é colocada em primeiro plano. Sim. Né? Através de todas as referências que o Márcio trouxe. E nisso, o genial é que não temos uma resposta. Mas a gente só consegue construir nessa grande teia de relações que a gente estabelece numa comunicação autêntica, num diálogo genuíno, cultivando, né, as boas relações que a gente pode ter ao longo da vida. Então, assim, né, até brincando, quem pegar o livro do professor Márcio, de repente chega ali assim, nossa, tem um capítulo sobre o sentido da vida, é esse que eu vou ler aqui? Você não... Achando que é livro de coach. Né? Não vai ter. Aqui não vai ser. Aqui né? não. O caminho é por outro lado. Eu acho que essa é uma questão importante, porque o diálogo ele tem que fazer parte do sentido da nossa existência, para que ele exista. Porque se eu não colocar ele como importante, ele não vai existir. Por que eu vou dialogar com os outros se ele não... Se para minha existência, eu não coloquei isso como prioridade. Mas não vou fazer. Né? E mais do que isso, o que é importante para mim? E essa reflexão eu acho que é muito importante no mundo que a gente vive, porque a gente é bombardeado com tanta coisa. E o que é importante e o que não é importante? O que é central para mim e o que não é? Porque se eu não faço essa reflexão, o dia se esvai, eu gastei meu tempo inteiro em um monte de coisa inútil para mim, não para os outros. Né? Na minha existência, naquilo que eu valorizo, eu não fiz nada que eu considere de valor. E aí os dias se vão e eu começo a ter uma sensação de vazio profunda. Só que, para que isso não ocorra, eu tenho que pensar. E esse pensamento não está no campo da psicologia ou em outra, está na filosofia. Porque o campo de reflexão por excelência da humanidade é o filosófico. Né? Ele não dá resposta nenhuma. A filosofia nunca se propôs a dar resposta. Isso aí, pessoal. Mas ela é ótima para fazer pergunta. Sim. E que são perguntas importantíssimas que a gente tem que se fazer de alguma forma, que é importante que a gente se faça, para pensar no que é um bem viver. Porque um bem viver, para mim, não é igual do professor Eduardo, não é igual ao teu, claro. Porque o que é valoroso para ti é diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Né? E gerações diferentes. Gerações diferentes.
né? E aí as coisas que são importantes, que têm valor para mim, são outras. E não é uma questão de criar um padrão, mas é que a gente pense sobre isso, né? Que cada um no seu íntimo reflita sobre essas coisas. Aí dentro da obra eu tento trazer algumas problematizações em relação a isso, a partir de alguns autores, de coisas para se pensar, mas mais do que isso, que a gente pense. Porque se a gente não pensar, é uma máxima, né? Alguém pensa pela gente. E a gente vai seguir padrões sociais que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Eu estou seguindo projetos de vida que não fui eu que criei, mas que eu estou indo e às vezes ele não tem valor para mim, né? Eu posso estar querendo trabalhar, né, numa coisa, ganhar dinheiro e tal, mas aquilo que eu trabalho não tem significado para mim, não me preenche. O dinheiro que eu estou ganhando ali não é suficiente no sentido de que do jeito que ele está vindo, o que eu estou fazendo com ele também não está me agregando valor para mim. Bom, então talvez eu não esteja no lugar adequado para mim. Sim. Pode ser adequado para outra pessoa, mas pode não ser para mim. Só que a única pessoa que tem capacidade de saber se os lugares que a gente está é adequado ou não para a gente e se faz sentido eu continuar ali, é só a gente. Sim. Não tem como ser alguém de fora. E isso a gente tem que refletir, né? E essas reflexões, a filosofia é cheia. Ela é muito rica nesse campo reflexivo da gente pensar essas questões e problematizar, né? Porque a grande problema que daí entra nesses livros de autoajuda é dar resposta para isso. Sim. E essa resposta, ela sempre vai ser ruim. Uma receita pronta, né? Ela sempre vai ser muito ruim. Uma massa de bolo. Porque não tem, como é que... E ainda a gente pega aqueles enlatados. Como é que alguém que vive na Inglaterra vai dar uma resposta para mim que vive no Brasil? Sim. Minha realidade social, política, econômica e cultural é completamente diferente. Ou seja, aquela resposta é ruim. É ruim para nós, né? Ela não é uma resposta adequada. E ele não viveu aqui em Santa Maria, não dá aula no Fátima, né? Não é filho... Não joga vôlei. Não joga vôlei, né? Não teve os pais que eu tive, a família que eu tive, então não serve para mim, né? Então a gente precisa de questões, de reflexões, de fazer as perguntas corretas e principalmente questionar o que é importante. Essa é uma pergunta crucial. O que é importante para a minha existência, né? E aí sim eu acho relevante ressaltar que a gente reflita e pense qual que é o papel do diálogo nessas coisas que a gente coloca como importante. Porque o ser humano é um ser social, por excelência. A gente precisa de interações sociais. A gente viu isso na pandemia, que a gente se isolou, isso adoeceu muitas pessoas, né? Então a gente é um ser social. Só que para ser um ser social tem que ter diálogo. E a gente está colocando dentro das nossas prioridades dialogar, conversar, ter tempo de qualidade de escutar e ser escutado. Então, são questões importantes que, de alguma forma, tem que fazer parte desse universo, que é o que é, né, do sentido da nossa existência, né? Bom, a última pergunta seria: o que vocês esperam? Porque vocês dois também escreveram um livro, contribuindo ou não. Contribuir só um pouquinho. O que vocês esperam do público? O que vocês esperam que o público fale sobre? Uma reação positiva, uma reação negativa ou neutra? O que vocês também esperam? Assim, eu vou falar do meu impacto, né, na leitura do livro do Márcio. Eu acho que é principalmente... E daí fazendo uma leitura assim, do ponto de vista de um educador, né? Eu acho que foge de qualquer lugar comum dos discursos educacionais que a gente está sempre sendo bombardeado, né, do ponto de vista pedagógico e didático, por justamente fazer uma análise apurada do que a gente também enfrenta dentro de sala de aula. A gente já não é mais da mesma geração dessa gurizada, né? As referências deles são outras. Nossa, até já tinha falado contigo. Falar em Matrix em sala de aula. Matrix? Não funciona mais. Em geral, a galera... Parou que eu assisti, tá? Tudo bem. Mas em geral a galera nem sabe o que é Matrix, Sim. né? Numa turma tem 2 que... E às vezes 2 no ensino médio inteiro, né? 2 num colégio inteiro. Num colégio inteiro. E aí, essa demanda por a gente também ir se atualizando, Sim. né, com essas gerações que estão vindo, e de a gente entender que, né, como educador, às vezes o ponto importante é a gente justamente escutar um pouquinho. A gente ser capaz de
Porque a gente tem muito disso, né? Às vezes meio egóico o troço. Eu tenho que dar minha aula aqui, eu tenho que largar tudo isso aqui, né? Tenho que falar isso aqui, tudo. Mas da gente também saber que é necessário escutar. Porque justamente a escuta é o que permite esse processo de compreender o sentido que o outro está ali querendo apresentar, as emoções que está querendo expressar, né? E eu conseguir trabalhar aquilo ali. Então, nesse sentido, eu acho que o grande ponto para mim do livro do Márcio, né, acho que, sim, a galera da educação precisava ler esse livro aí. Os professores precisariam ler isso, para a gente ver, assim, a gente tem uma diferença geracional com a galera, e a gente tem que conseguir compreender essas demandas e perceber que o processo que a gente está fazendo aí é um processo muito nobre e tudo mais, né? Mas é um processo muito básico também. A gente está acolhendo essa galera na chegada deles no mundo. A gente tem umas coisas para oferecer, para eles entenderem minimamente como é que funciona, assim, sei lá, teve os sociólogos, análise da sociedade, teve uns filósofos lá que pensaram tal e tal coisa, a geografia, a biologia funciona assim, não sei o quê. Ok. Para vocês não chegarem zerados, né? Sim. Mas a gente também entender essa demanda de conseguir escutar. Olha, eu já tenho alguns feedbacks assim bastante positivos do livro, né? Isso sempre anima a gente, né? Mas eu espero, assim, essa é um desejo, assim, que de alguma forma isso possa contribuir nesse debate, né? Que de alguma forma essa obra ela possa fazer as pessoas pensarem um pouco sobre isso, né? Porque o que me incomoda um pouco é justamente esse automatismo da vida, né? A gente vive um dia atrás do outro, fazendo as mesmas coisas, e às vezes a gente não para pensar se aquilo que eu estou fazendo está sendo positivo, tá me levando a algum lugar legal, né? E parar para pensar nisso e nesse parar para pensar, colocar essa questão dos vínculos genuínos, né? Eu acho que é muito importante, porque isso só é feito não só com diálogo, mas entendendo que o outro, e olhando do ponto de vista geracional, ele tem dignidade, né? Ele é um ser digno de ser escutado, de ser compreendido, né? E o que eu vejo muito, principalmente quando a gente fala de diálogo entre gerações, não é isso acontecendo. É a geração mais velha olhando para o mais jovem, dizendo que ele não sabe nada do mundo. Quem é tu para falar? Tu não sabe de nada. Tu não viveu ainda. Mas não se trata de viver. E essa grande questão é óbvio que um jovem, né, de 15, 16, 17 anos, quando tiver 35, 40, vai pensar diferente. Porque vai ter amadurecido, vai ter tido outras experiências de vida. É óbvio que isso vai acontecer também. Mas isso não significa que quem é adolescente ou criança não esteja percebendo o mundo de outra forma, a partir de outros referenciais, e não possa me dizer algo sobre aquele mundo. Né? Vocês estão em contato com coisas que eu não estou em contato. Então vocês têm coisas a me dizer. E eu só vou conseguir entender isso a partir desse diálogo, e principalmente de entender que esse jovem é digno de ser escutado, né? Eu tratar com dignidade. Então, uma das coisas que eu espero, assim, né, e ficaria muito feliz de escutar é se alguém, né, que eventualmente teve contato com o livro, leu o livro, desenvolveu essa dimensão, né, de encarar o outro de uma forma mais digna, mais humana, e valorar esses discursos, essas falas que normalmente não são escutadas, né? Que são silenciadas porque ninguém as escuta, né? Então, é isso que eu espero, assim, né? Provocar um pouco essa questão, né? Claro, é um desejo bastante grande, né? Mas... O primeiro, óbvio, que leia um livro, né? Mas que se de alguma forma... Se 2, 3 pessoas tiverem essa compreensão, eu já estou muito feliz, né? Já ficaria muito feliz mesmo, assim. Não tenho pretensão de mudar o mundo, né? Mas ainda tenho aquela ânsia de pelo menos pequenas... Alguma coisa eu tenho que fazer. Pequenas transformações eu acho que são possíveis, assim, nem que sejam em poucas pessoas, né?
Mas é isso que eu desejo mesmo, assim, né? Assim, no sentido de almejar, né? Que pelo menos em alguém chegue isso, né? Bom, gente, eu espero vocês no próximo episódio. Tchau! Até mais!